Queridas amigas e queridos amigos, estamos de retorno em mais um momento de estudo da obra Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. E este é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos estudando na obra Vida e Sexo, no momento atual, o capítulo que Emmanuel intitula como Alterações Afetivas. Nesse capítulo 11, Emmanuel discorre sobre um tema muito importante. Tema esse que diz respeito a todos nós que vivenciamos desafios na família, que experimentamos as diferenças naturais que ocorrem na vivência em família. Todos nós que experimentamos os desafios da jornada, que vivemos a convivência no lar, que é uma espécie de escola, de oficina, de treinamento dos sentimentos superiores, dizem as entidades espirituais. E Emmanuel começa o capítulo citando uma página, como de praxe, em todos os capítulos ele vai fazer, uma página de Allan Kardec, que está incerta na codificação kardeciana. Allan Kardec, no item 208 de O Livro dos Espíritos, faz uma pergunta e recebe a sua subsequente resposta, que os espíritos dão a ele, e que Emmanuel cita essa questão e essa resposta como sendo a referência, a fundamentação básica desse capítulo chamado Alterações Afetivas. E vamos aqui pensar um pouco a razão pela qual Emmanuel escolheu o item 208 de O Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta do mundo espiritual: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ora bem, ficamos a pensar na excelência da pergunta de Allan Kardec, da resposta, para que Emmanuel tenha escolhido esse trecho a fim de fazer considerações, elucubrações, referências, reflexões sobre a temática alterações afetivas. Ele escolhe, portanto, a influência que os espíritos dos pais exercem sobre os filhos. E é interessante porque em uma outra obra já citada por nós, Emmanuel tem na obra Pensamento e Vida um texto que ele vai dizer que há uma indução magnética da mente do pai e da mãe, dos pais em geral, ou dos responsáveis, na mente dos filhos em formação, isto é, das crianças, daqueles espíritos mergulhados na carne infantil e que estão desenvolvendo a sua personalidade naquela reencarnação e que sofrem, mesmo sem o saber, mesmo sem o querer, a influência magnética do psiquismo dos pais. Quando Emmanuel fala isso, eu fico pensando e me recordo das grandes colocações da psicanálise, quando fala do pai e da mãe no inconsciente do indivíduo, da presença do pai e da mãe no inconsciente do indivíduo. Mesmo quando os pais não são dignos de serem modelos, permanecem como uma espécie de modelo inconsciente no psiquismo do indivíduo, aquelas referências básicas, primárias, parentais, de que fala tanto a psicanálise. E aqui, Emmanuel vai fazer considerações sobre a dinâmica conjugal, chamando atenção para essas alterações afetivas. O que é que ele quer chamar atenção para nós? O que é que ele quer chamar atenção da nossa mente, da nossa percepção em relação a esse conteúdo, esse capítulo? Alterações afetivas dizem respeito àquele desgaste e alterações de afeto na vida conjugal. É que vale dizer, em outras palavras, que quase que todos os relacionamentos estáveis e de médio e longo prazo passam por alterações nas suas interações.
nas suas manifestações afetivas, nas suas manifestações conjugais. E é necessário, portanto, ter uma prudência, uma maturidade e até uma consciência espiritual para lidar com a problemática, né? Emmanuel vai dizer que essa modificação que ocorre na vida do casal é muito frequente, mais frequente do que nós imaginamos. E Emmanuel chama atenção considerando que há vários fatores para esse desgaste no relacionamento, a alteração na vida conjugal, e é necessário que os indivíduos avaliem com muita propriedade, que os indivíduos tenham maturidade para examinar a problemática, para encará-la, para lidar com ela de frente, como se diz, né, vulgarmente. Então é necessário, portanto, enfrentar as causas, que são fatores os mais variados, alguns dos quais fatores sociais. Pode haver um fator espiritual também, pode haver fator familiar, fator psíquico e também fator sexual, onde em alguns quadros há a diminuição da libido entre os cônjuges, ou pelo menos em um dos dois cônjuges, gerando, portanto, uma alteração de interesse e, naturalmente, que essa falta de interesse sexual reflete também na vida do outro, aquela alma que não teve alteração libidinal e que tem necessidade de mais afeto e de um encontro mais constante, mais intenso, mais incessante nessa busca. Vejamos que é um drama que afeta muitas pessoas. Um drama que envolve talvez milhares ou milhões de criaturas, onde em determinado momento há essa alteração no interesse sexual. Em alguns casos, no caso da mulher, por exemplo, quando o indivíduo masculino age com selvageria, com intrepidez, com o individualismo na manifestação sexual de pensar apenas em si, no seu prazer e desconsiderá-la, muitas vezes gera lesões na alma que começam numa frigidez psicológica e que mais tarde pode resultar numa frigidez fisiológica, né? Tudo isso naturalmente que tem uma dinâmica, né? Essas alterações de interesse sexual, de apetite sexual, de desejo, envolve também questões hormonais, questões biológicas, mas não podemos negar que isso também afeta a vida conjugal. Imaginemos não apenas aquela alma que está com menos necessidades, pode ser também menos necessidades por conta de um amadurecimento no sentido de não precisar muito de satisfações sexuais imediatas em um período a curto prazo, né? Um período regular menor. Mas ainda assim há uma influência, né? Há uma repercussão na vida do casal, porque a outra pessoa muitas vezes tem outras necessidades. E aí, como é que o casal vai conciliar isso? Sem que um se sinta ultrajado, seja para ceder, e o outro não se sinta também agredido, violentado e colocado em imposição numa situação de inquietação, né, e de carência na vida afetiva e na vida sexual. Então é algo muito delicado, que envolve muitas criaturas. E é interessante notar que Emmanuel, sutilmente durante o texto, faz alusão a essa alteração na intensidade da feição corpórea. Ele usa essa expressão, ou seja, como se fosse algo ligado à matéria, portanto, algo ligado ao vínculo sexual que se altera. Estamos diante, portanto, quase sempre de um problema da libido, que afeta os casais, que envolve a dinâmica conjugal e que é necessário muito cuidado para avaliar. Emmanuel chega a dizer o seguinte, muitas vezes, e esse talvez seja o ponto alto desse capítulo, o capítulo 11, alterações afetivas. Ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes, na época do namoro e do noivado, o encantamento e o inebriamento que envolvia os parceiros, os cônjuges, o casal, esse inebriamento era mantido por causa de espécies
espíritos vinculados à atmosfera do casal, que queriam voltar ao palco da vida terrena e que impulsionaram o casal, dando uma espécie de ânimo, de combustível, de influenciação espiritual, a ponto de também colaborar na manutenção daquele apaixonamento, daquele vínculo intenso, amoroso, afetivo, naquele encantamento, porque esses espíritos, alguns dos quais, têm às vezes afinidade com um ou com o outro no palco da vida, e por terem ligações com um e com o outro, naturalmente que isso envolve o próprio casal nesse aumento de afetividade, nesse ardor e nessa intensidade que envolve o namoro, principalmente, e o noivado. E Emmanuel chama isso de doce hipnose. Esse encantamento do casal, que mais tarde, às vezes, perde um pouco o encantamento, diminui, seja o diminui no sentido de aí vir os conflitos, as grandes diferenças que não apareciam no passado, ou então o afeto permanecer, mas diminui aquela intensidade, porque não era uma pessoa apenas sendo afeto pela outra, mas eram 2, 3, 4 seres espirituais. E Emmanuel vai dizer que essa influenciação, esse acionamento desses espíritos que envolve a atmosfera do casal, quase sempre ligados ao casal, né? E que proporciona essa doce hipnose. Quantas vezes a mulher jovem, recém-casada, que tem um certo apaixonamento pelo marido de tal forma, e mais tarde aquilo diminui, ou o homem que tinha uma ligação profunda e aquilo mais tarde aparentemente se acalma. E Emmanuel explica por quê. Porque esses espíritos mais tarde se corporificam na condição de filhos. E vindo na condição de filhos, aquele elemento que dava um combustível maior, que acionava e que muitas vezes impulsionou o casal para o vínculo, a fim de propiciar a abertura das portas da reencarnação para que eles pudessem vir à Terra na condição de filhos, é óbvio que esse apaixonamento, essa intensidade diminui de tamanho. Por quê? Porque aquelas mentes que também ajudavam nessa afetividade, agora se corporificaram na vida material, na experiência material. Então, diminui um pouco aquela intensidade conjugal, né? Então, Emmanuel fala sobre essa doce hipnose, mas ele sugere que a grande parte das alterações afetivas no âmbito conjugal tem a ver com questões sexuais, que quase sempre há um desnível, um desinteresse, uma falta de interesse, né? Uma alteração na libido e que envolve o casal, às vezes gerando muito sofrimento, especialmente quando ocorreu já a materialização dos filhos na condição de agora encarnados e esses espíritos, portanto, que não mais mantêm aquela atmosfera do casal, naturalmente que sem eles a atmosfera diminui, isso é, a intensidade, o ardor, né? Não é que às vezes a mulher não gosta do marido, ou o marido não ame profundamente sua esposa. No caso de haver realmente um amor profundo, genuíno, o amor continua. Mas é claro que havia outras mentes que também amavam juntos, então dava um poder maior, dava uma ênfase, né? Superdimensionava, né? Era mais contundente aquele afeto, que agora diminui de intensidade, porque agora são duas mentes se amando em tese. Então é mais ou menos essa ideia que Emmanuel passa na questão, e é interessante que ele vai dizer o seguinte, que o amor genuíno entre duas almas, caso o vínculo não seja exclusivamente material, não seja um vínculo exclusivamente voltado às sensações da matéria, às sensações físicas, libidinais, sensoriais, ou então ao vínculo de interesse puramente material, se há um laço de afeto que foi desenvolvido ou que já existia antes, esse laço de afeto verdadeiro pode evoluir durante o relacionamento, onde a princípio das ligações mais físicas, né, quem não sabe que o casal jovem ainda, o casal recentemente namorando, noivo ou recentemente casado, tem aquele fervor da intensidade, que se buscam quase sempre mais constantemente na vida íntima conjugal, mas que essa vinculação, que esse envolvimento vai saturando, ou melhor, vai diminuindo de intensidade. Primeiro, porque tem a dimensão biológica e toda função biológica vai diminuindo, tem os seus limites biológicos. E depois a mente,
que ao viver experiências que se tornam repetitivas, é natural que se acostume com aquela experiência e não naturalmente atribua àquela experiência aquele valor simbólico inicialmente. E como a libido tem a ver tanto com o aspecto biológico quanto com o aspecto psíquicos dessa valorização, da repetição, né? A energia da libido tem a ver com a criatividade, a gênese, né? A criatividade, a criação. Então, por melhor que seja, por mais intenso que seja o vínculo sexual, todo vínculo sexual a longo prazo tende a se tornar um pouco repetitivo e, naturalmente, que diminui um pouco de intensidade. Não estou falando aqui do casal simplesmente abdicar a vida sexual. Isso aí é uma questão de cada casal, é uma questão que pertence à consciência de cada um, né? Às realidades íntimas de cada cônjuge. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que ainda que haja um vínculo sexual, uma vida sexual ativa do casal para sempre durante toda a relação, é natural compreender, tanto pelo desgaste biológico, pelo envelhecimento dos parceiros, como pelas disposições hormonais que se alteram, tanto quanto também as realidades psíquicas da criatura. Então, é perfeitamente natural. E Emmanuel vai dizer, havendo um sentimento verdadeiro de amor genuíno, ainda que as ligações físicas vão diminuindo, há uma espécie de desenvolvimento do vínculo matrimonial, da evolução da ligação física. Da ligação física vem a ligação afetiva, das carícias sexuais vem o carinho, o afago, o afeto, onde a alma está ali também evoluindo, a alma está naquela conjuntura também crescendo. Eu me recordo de Nietzsche, o filósofo pessimista alemão, que dizia que o que segura o casamento não é o sexo, é a amizade, porque nós estamos com alguém para além de uma função biológica, com alguém com quem a gente possa conversar, com quem a gente possa dialogar. E Emmanuel continua dizendo o seguinte, é necessário lembrar àqueles que estão vivendo esse desgaste que os filhos também são peças, ele utiliza essa expressão, peças do matrimônio, que devem ser levadas em conta. Essas peças, o lar, diz ainda ele em outro momento, precisa se recriar constantemente. Quando Emmanuel está falando isso, ele não está fazendo alusão apenas à vida sexual, né? Porque há muito esse discurso que nós não condenamos e não queremos dizer que é um discurso negativo, muito pelo contrário, mas esse discurso de que é necessário o casal se reinventar, quase sempre fazendo alusão apenas à dinâmica sexual, né? A criatividade, da afetividade, do vínculo íntimo entre os parceiros. Muito bem, isso também é válido, mas não apenas isso. O lar, diz Emmanuel, não a vida sexual. O lar precisa se recriar para que aquela saturação aparente do casal possa naturalmente ser preenchida por outras satisfações, tanto afetivas, amorosas com seu parceiro, como também com os filhos, porque aquele afeto que era exclusivista para os dois agora é direcionado para os filhos. Naturalmente que também como laço que pode ajudar a manter não apenas o vínculo, mas também superar aquele momento específico, né? Dar uma renovada na vida do casal e retomarem a vida íntima. Eu me lembro de Maria Dolores, quando em determinado momento teve uma grande crise conjugal, quando estava encarnada na Terra, teve uma grande crise conjugal com um marido seu, né, o seu marido, um italiano, né, advogado, intelectual, o senhor e doutor Larocca, e ela foi até Chico Xavier, porque estava numa crise conjugal, naquelas crises conjugais, qual o casal que não tem? E ela, com essa dificuldade no atrito, né, e um pouco do fervor amoroso que havia diminuído, Chico pegou a mão dela, pegou a mão do Dr. Larocca, colocou as duas mãos uma com as outras, naquele jeito carinhoso que ele tinha de reunir todos em volta dele, e disse: Dolores, minha filha, deixa as águas rolar. Era uma música de carnaval que havia na época, né? Uma marchinha inocente, ingênua de carnaval na época. Então ele verbalizou isso, deixa as águas rolar, como se dissesse, e não precisava dizer mais nada, ou seja, tente encontrar um caminho de se renovar, né? De retomar a vida afetiva, a vida amorosa, o ardor também pelo parceiro, né? Sem necessariamente os expedientes vulgares, sem derrapar
para uma postura promíscua e agressiva, mas é importante também essa renovação, né? Mas Emmanuel, continuando no capítulo, vai falar sobre a necessidade da sublimação sexual. Quando falamos em sublimação sexual, quase sempre a pessoa pensa em abstinência, em repressão sexual ou em postura de celibato, né? Postura de recriminação, de negação da vida sexual. Não é isso. A sublimação sexual não é feita apenas por um indivíduo que, por alguma opção de vida, opta por estar solteiro, por não ter uma vida sexual, está sublimando. Pode ser que esteja sublimando. Mas um casal que, a princípio, tem uma ligação muito mais física, né? A atração sensorial da juventude, né? A atração hormonal, o impulso, né, da inquietação sexual, a vida íntima intensa e lentamente, muitas vezes a gente vê também esse casal dá sensações de desenvolvendo vínculos afetivos, apegos, mais tarde afeto, mais tarde um amor profundo e genuíno. Então há uma sublimação, né? Essa sublimação que faz com que esse casal, que apenas tinha uma vinculação exclusivamente genital, sexual, passe agora a direcionar também a sua calma, a sua tranquilidade também no carinho, na ternura, no afago, que também acalmam os indivíduos, né? Como nós falamos em outro capítulo, não é apenas o êxtase do orgasmo que tranquiliza os parceiros, mas também o olhar carinhoso, o abraço, o afago, que também acalma, porque estamos também nesses momentos acionando a libido, por que não? A libido não é uma energia sexual apenas para a coabitação carnal íntima, mas também é uma energia psíquica que tem a ver com as expressões da psicologia e da sexualidade, que são muito mais abrangentes do que a vivência do sexo, que é algo mais específico. Então é importante isso, né? E Emmanuel vai dizer que essa sublimação sexual é indispensável a qualquer empreendimento familiar. Por quê? Porque como há essa alteração natural do impulso, do desejo intenso e frequente, é natural que os casais, né, que o casal tenha maturidade para saber lidar com isso, né? Ter a maturidade para fazer ligações afetivas um com o outro de uma maneira não somente e exclusivamente carnal, mas também afetiva, né? Amorosa, né? Quando o casal consegue desenvolver essa experiência, né? E Emmanuel vai dizer, em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher, na formação do grupo doméstico, seguida de filhos, a lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e à companheira que o colocaram em função, aderir aos propósitos da vida, que tudo renova para engrandecer e aperfeiçoar. Então é isso, é inevitável, estamos evoluindo sempre para essa sublimação, para esse aperfeiçoamento. Mas é óbvio que há situações de desgaste que, às vezes, em alguns casos, se torna insustentável dar prosseguimento à relação. Daí, nesse momento, é necessário o diálogo franco, o diálogo honesto, o diálogo que faz com que acalme, que dê segurança, onde os filhos também são chamados a serem ouvidos e a dialogar também com eles. A tentativa, em alguns casos, da separação consensual e amigável é válido também, quando os cônjuges percebem que é insustentável aquele relacionamento, é insustentável manter. Muita gente me pergunta, Flávio, é válido manter o meu casamento, a minha família, por sacrifício, ainda que não tenha mais vínculo afetivo, não tenha mais interesse afetivo conjugal no próximo, né? Porque, na verdade, o que diminui é isso. Quando a gente fala, eu não tenho mais aquela ligação de homem e mulher, não que a ligação de homem e mulher não seja importante, é importante também, né? Mas a vida matrimonial não é só isso, né? A gente pode ter também o vínculo da ternura, do afeto e também tem o outro. Mas se a gente só tem um lado, é libido. Porque a libido aqui, meus amigos, não é apenas essa energia da vivência do sexo, mas, por exemplo, o apaixonamento, o encantamento, até a admiração em alguns casos, a idealização platônica, né? Esse apaixonamento juvenil muito típico da adolescência, isso daí também
tem libido. A libido é que é acionada para esse enamoramento, para esse apaixonamento. Daí a gente costuma dizer, e Emmanuel diz isso no capítulo, que esse apaixonamento pode diminuir. Agora, se há amor verdadeiro, o amor verdadeiro nunca diminui. Pelo contrário, aumenta com o tempo. Com a convivência, o amor se expande e não tende a diminuir. O que diminui é o desejo sexual. É a libido, às vezes. É esse impulso, esse apaixonamento, né, que tem a ver com essas funções. Então, quando Emmanuel coloca essa questão, né, da sublimação espontânea do impulso sexual, é essa questão do indivíduo também saber aceitar a marcha da vida, saber acompanhar os lances da existência, né? E algumas pessoas me perguntam, é válido se sacrificar em prol da família? É válido manter um casamento no qual eu já não me sinto mais motivada ou motivado, né? Não me sinto mais em condição de levar adiante, mas por amor aos filhos que vai ter a presença do pai e da mãe ali presente, por amor aos filhos que vai ter a estrutura do lar no modelo mais tradicional e que lhe dê segurança. É válido se sacrificar e ir adiante? E eu sempre respondo, é válido. É válido, é um sacrifício nobre, é uma atitude nobre, de nobreza, de altura espiritual. Caso você consiga fazer isso, ficar, se não bem, pelo menos ficar resignada no sentido positivo, resignada ou resignado, e naturalmente que em paz. Mas, se por acaso você vive uma situação dessa natureza, mas por detrás da falta de interesse sexual, da diminuição daquele apaixonamento, além disso, há uma revolta surda de não querer estar ali, uma mágoa profunda que vai se acumulando, que vai aumentando e que mais tarde vai explodir em um simples diálogo com o outro, em uma agressão, gerando lesões na alma, gerando falta de respeito, gerando às vezes profunda humilhação e às vezes até baixa autoestima, gerando cicatrizes às vezes para sempre, porque os filhos às vezes participam dessas situações. Se o lar se transforma num pandemônio, num palco de agressividades, de exibição do ego, de discussões o tempo todo, é óbvio que esse lar não é saudável para os filhos. Então, se você consegue fazer isso e consegue se manter em paz consigo e com o outro, muito bem, é nobre se sacrificar. Toda renúncia eleva o indivíduo. Caso você consiga fazer desse jeito, por outro lado, como eu citei, se por acaso você está de mal consigo mesmo e não está bem naquela conjuntura, às vezes é válido pensar numa separação amigável, sempre amigável, consensual, sempre tranquila, onde há o diálogo tranquilo. E isso passa segurança para os filhos, porque muitas vezes eles também incluídos na situação vão perceber que os pais vão alterar apenas o papel social e relacional, mas continuarão seus pais, que o homem será um excelente pai, continuará sendo um excelente pai e que o filho não precisa sofrer insegurança com isso. A mãe vai continuar sendo sua mãe, etc. Eles apenas alteraram o tipo de vínculo que mantém, porque são ex-marido, ex-mulher, mas são pais, mãe e pai dos meninos. Então, de qualquer forma, também tem um vínculo. O amor e o afeto que os dois podem ter continuará existindo, naturalmente, que agora expresso, manifestado de outras formas, de outra natureza, né? Melhor isso, manter um vínculo de respeito, de afeto, do que permanecerem ambos infelizes, atormentados e naturalmente gerando um sofrimento no lar para si mesmo e para os outros. Então essa é uma decisão que deve ser muito bem pensada. Ideal seria que a gente pudesse sublimar o capricho do ego, que é muitas vezes o desejo de romper num vínculo estável. Muitas vezes não é um desejo, há os desejos legítimos e compreensíveis, né? Mas há também, de maneira geral, muitas mais um impulso precipitado, às vezes egóico, né, de não amadurecimento, mas é óbvio que é válido o diálogo, a separação, mantendo os vínculos com os filhos, para que os filhos não sofram insegurança, para que os filhos não sofram alterações emocionais, para que os filhos se mantenham tranquilos em relação àquilo, né? E o amor, o afeto, principalmente quando há um vínculo espiritual do passado, esse vínculo permanece, só que agora de ex-mulher, de ex-marido, né, em outras expressões. Então, é algo muito válido. Mas para que tudo isso aconteça,
Primeiro a criatura tem que fazer o trabalho interior. Se trabalhar, se melhorar, se modificar como criatura, saber quem se é, quais são as suas reações, como é a sua forma de funcionar para poder estar bem com o outro. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, eu vou transferir as minhas carências e as minhas perturbações para cada parceira ou parceiro que passe por mim. Então eu, na verdade, vou acabar mudando de parceiro, mas não mudando de comportamento, e vou acabar achando e na expectativa de que o outro é que tem a solução para o meu problema, ou que o problema estava no relacionamento e não comigo mesmo, e eu só transfiro de situação, mas levo comigo as mesmas questões, e daqui a pouco estou repetindo as mesmas experiências. Então, o diálogo é válido, o trabalho interior para depois conseguir trabalhar o outro, E aí o Espiritismo tem verdadeiro manancial para nos ajudar a estabelecer laços, tanto com o parceiro ou a parceira, como para com os filhos, laços que são mais profundos do que os laços consanguíneos. Que não dizer do Evangelho no lar? Que não podemos dizer ou não podemos nos expressar aqui a respeito da oração em família, trazer Jesus para dentro de casa, o Cristo para a convivência familiar, as questões espirituais, onde nós vamos fazendo vínculos com os nossos filhos e com o cônjuge, vínculos que não são apenas físicos e corpóreos, mas vínculos mais profundos de espiritualidade, porque o relacionamento amoroso, afetivo, tem de muito esse convite, de amadurecimento do caráter, desenvolvimento dos valores e também a conquista da plenitude. Isso não quer dizer, como já dissemos em outras oportunidades, que a criatura deve viver atormentada, infeliz, numa vida conjugal para a qual ela não se encontra preparada. Mas, como pertence a uma questão que diz respeito a algo de consciência pessoal, cada pessoa que sabe as suas próprias resistências, a condição de levar o relacionamento adiante, a condição de dar conta de não ter mais aquele relacionamento e a escolha de tomar alguma atitude diante desse quadro, diante dessa situação, desse contexto.